Olá, tudo bom? Meu nome é Paula Siqueira e eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que tem como tema a importância do acompanhamento odontológico em casos de retenção prolongada. Foi feito um relato de caso, tá certo? E aí, como autora, eu posso citar o meu nome, Paula Beatriz, coautora Anne Souto e Marcela Neri. Passando um pouquinho. Então, como introdução, a gente vai ver que esse acompanhamento em casos de retenção prolongada é de suma importância, tá? Por quê? Essa retenção prolongada pode gerar alguns problemas na dentição permanente, que vai vir posteriormente à dentição descida, como por exemplo, má oclusão. A gente vai ver que pode gerar também um desalinhamento desses dentes permanentes, pode gerar também uma impactação desses dentes permanentes. Então, por isso que é de suma importância o cirurgião dentista acompanhar o quanto antes esses casos que são muito frequentes no dia a dia da rotina clínica. E aí, falando um pouquinho sobre as condutas, a gente vai ver que uma das condutas que é mais indicada é, em alguns casos, a exodontia, que é a remoção desse dente, tá? Que tá ali por muito tempo na cavidade da criança. E aí a gente vai ver que essa remoção, ela proporciona, né, uma adequação ali, gerando uma saúde bucal e aí não prejudica o desenvolvimento, né, desse dentinho permanente. Com o objetivo, a gente vai ver que o objetivo do trabalho foi relatar, né, um pouquinho desse caso de retenção prolongada, né, sua conduta e também o acompanhamento do caso. E aí, a descrição do caso clínico. Então, essa criança, ela tem 11 anos, o sexo é masculino, e a gente vai ver que é uma criança que foi acompanhada, né, na unidade de saúde em que eu trabalho, tá certo? E aí, essa criança, ela chegou com a queixa que esses dentes, né, descidos, esses dentes de leite, que é o termo que eles mais utilizam para falar pra gente, incomodavam muito durante a fala, a autoestima e por estar ali, quando ele falava, gerava um desconforto. E aí a mãe dessa criança também confirmou junto, né, que estava acontecendo isto, tá certo? E aí a gente analisou, né, eu analisei, fiz uma adequação de e-mail, realizei as tomadas radiográficas, tá certo? E aí analisamos que esses dentes não deveriam mais estar na boca da criança, tá? E já tinha indicação de remoção. Então a gente se planejou, eu me organizei e foi realizada a cirurgia numa mesma sessão desses dois dentes de leite, que eram os 74 e os 75. E aí a criança super colaborativa, a gente conseguiu fazer de forma tranquila. E aí eu utilizei lidocaína, a 2% com epinefrina. Também solicitei, né, eu fiz a prescrição de um medicamento no pós, né, um analgésico, que foi o paracetamol. E fiquei acompanhando o caso clínico, tá certo? Aqui mostra um pouquinho das fotos. Então, a primeira foto é como a criança chegou. A segunda foto é após, né, a cirurgia. E a terceira foto, os dentinhos de leite. Então, falando um pouquinho da conclusão, a gente vai ver que com base na literatura, é seguro, né, conduzir desta forma que foi feito, tá certo? E a retenção prolongada é um tema muito relevante, então sempre aparece nos consultórios casos de criança com retenção prolongada. Então é muito comum no contexto de odontopediatria, sendo importante esse acompanhamento odontológico regular desde a infância. E aí o diagnóstico, na sua grande maioria, conduz, no caso, à intervenção cirúrgica, com a exodontia dos elementos retidos. E aí, considerando o tratamento adequado para impedir, no caso, a impactação, como eu já citei, desses dentes permanentes. A exodontia pode ou não ser seguida de um aparelho para manutenção, né, de espaços. Vai depender do caso, vai depender de vários fatores
sendo essenciais para assegurar, no caso, o correto desenvolvimento da dentição permanente e da oclusão dentária. E aí eu trouxe aqui algumas referências, tá certo? Em que eu me baseei nesse estudo, tá? E por fim, os agradecimentos, primeiramente a Deus, segundo aos meus pais, e terceiro, ao Congresso, né, por ter me dado a oportunidade de relatar um pouquinho desse caso clínico que foi muito especial e ter a oportunidade de vir falar um pouquinho, tá certo? Agradeço e até breve.